Pô, que hora para engasgar, o café desceu errado. Mas eu acho que engasgado está o povo brasileiro, não. Que está no mato sem cachorro. No mato sem cachorro e pior, com um político ruim, né? Para todo lado. Então a gente não sabe o que fazer. O povo brasileiro vive ao Deus dará. Você não tem nem direito de sonhar acordado, que significa ter esperança. É notícia ruim atrás de notícia ruim. Depois dizem que eu dou notícia ruim. Eu só dou a notícia ruim que é produzida pelas autoridades desse país há tanto tempo. Não é à toa que tem tanto pobre desempregado, sem casa, comendo comida do lixo, há tanto tempo no Brasil. Esses caras que se propõem, antes da pandemia, durante a pandemia, em reuniões presenciais, em comícios, a ajudá-lo quando vão à sua comunidade, uma vez só na vida, e nem voltam para agradecer o voto. Esses caras mentiram tanto para você e você acreditou que o Brasil está nessa situação que está hoje. Quando você ouve falar em gasolina R$7, você fica pensando qual é o futuro do Brasil. Quando o mundo inteiro tenta recuperar a economia e tem uma tendência de baixa do dólar, e aqui é diferente, e ouvindo a Juliana, que aliás foi uma contratação fantástica aí da Rede Bandeirantes, em todas as suas plataformas, ótima comentarista, você começa a entender a razão de tudo, não é? Quantos ministros da economia gênios que nós tivemos aqui que quebraram o país? O último foi o Manteiga, que junto com a Dilma arrasaram o território, foi pior do que o coronavírus, porque mataram gente de fome e mataram gente com falta de emprego. Foi o pior período de recessão, foi o pior período da economia da história do Brasil. O governo da Dilma com o Manteiga. O Manteiga com a Dilma arrasaram a terra econômica do Brasil, jogando na rua 14, 15 milhões de desempregados, que o IBGE insiste em manter hoje. E é mentira isso do IBGE, dado mal aferido. Tem muito mais do que isso, porque o Paulo Guedes diz que tem menos. Depois do Manteiga veio o meteoro do Paulo Guedes. Aí você começa a entender, ouvindo a Juliana falar, por que o dólar cai em tudo quanto é lugar do mundo e de repente aqui não cai. O barril de petróleo atrelado ao dólar, quando ele baixa, tem por tendência a baixar o combustível em países estabilizados. Aqui não. Aqui o barril de petróleo baixou lá fora, né? E o dólar sobe aqui dentro. Então nós estamos atrelados à economia do dólar. A mesma coisa é a comida. Comida que você consome todo dia é commodity, que o economista fala, que é mercadoria de exportação. Café, açúcar, arroz. Tudo isso aí, óleo de soja. Se o dólar sobe, você leva ferro. Os governos não reclamam, porque eles ganham impostos em cima de cada grão de arroz, feijão e cada gotinha de óleo de soja que você põe na salada ou na comida. Então quem é o grande responsável por essa política econômica? O Paulo Guedes. É o meteoro depois do meteoro que destruiu boa parte da economia brasileira do Manteiga, veio outro meteoro que é o Paulo Guedes. Se não, vejamos, pois, que, como, quanto. Por que o dólar está alto assim? É aquilo que eu já disse semana passada e que eu vi a Juliana confirmar agora, nesse momento. Isso é um absurdo, o cara pregar calote de precatório. Tudo que você dá sinal de que o governo não vai pagar, de que o governo deve para a empresa ou para pessoas físicas, significa uma instabilidade no chamado risco Brasil. Os caras começam a dizer, esses caras, ao invés de gastar o dinheiro público de uma maneira adequada, continuam fazendo a farra do boi com uma dívida interna que só aumenta por gastos desastrosos
de todos os poderes, dos 3 poderes, do Executivo, Legislativo e Judiciário, inchados e gastando dinheiro pra caramba, enquanto o povo se ferra. Ao invés de se fazer uma reforma administrativa e pelo menos tentar gastar menos, como você faz em casa, a situação está difícil, você corta na carne, já cortou a carne que não existe mais. Só que o governo não faz isso. O Legislativo não faz isso. O Judiciário não faz isso. O Brasil não faz isso. Então o que é que acontece? Vem um ministro da Economia num momento absurdamente inadequado e prega calote de dívida pública. Isso significa um horror para o mercado que investe no Brasil, para os investidores do Brasil. O cara fala, por quê? É a mesma coisa que o sujeito lhe pedir dinheiro emprestado. Fala assim, eu vou dar dinheiro emprestado para esse cara, não vai me pagar. É simples assim para você entender. Num linguajar bem popular que todo mundo entende. Se o cara dá calote no mercado, o mercado fala assim, eu não vou investir num país em que o ministro da Economia está pregando calote, não vou mesmo. Porque eu vou investir nesse país e não vou receber nem o investimento que eu coloquei lá e nem o que eu pretendia, claro que no jogo do negócio, ganhar alguma coisa. Isso significa desemprego, significa fome, significa falta de perspectiva, significa menos obras num país que vive na idade da pedra, assim, como diz o Paulo Guedes sobre o IBGE, que o IBGE vive na pedra lascada, porque ele acha que tem menos de 15 milhões de desempregados no Brasil, e ele mente, porque tem pelo menos 50 milhões aí na penúria de desempregados no Brasil. Só você andar na rua e ver. Não precisa nem contar. Pelo dedo você conhece o gigante. Miseráveis, maltrapilhos, gente com família inteira morrendo de fome. E uma frase que me calou o coração profundamente. Porque eu sou católico pra caramba, acredito em Deus pra caramba, mas não vou à igreja. Eu não preciso de padre, nem bispo, nem ninguém para falar com Deus. Eu falo daqui de casa, falo da televisão, falo do carro. Deus não é onipresente. Se você vai na igreja, legal, parabéns, eu acho bacana. É legal ir na igreja, você tem um momento de paz e tranquilidade, seja ela qual for a igreja. Pode ser mesquita, seja ela qual for a sua religião, evangélicos no culto. Acho bacana, mas eu não preciso de intermediário para falar com Deus. Eu falo daqui mesmo. Daqui de onde eu estou, de qualquer lugar, eu falo com Deus. Deus é onipresente. Mas quem vai à igreja é legal, você tem um momento lá que você reflete. Quem vai em culto é legal, você reflete. Acho bacana isso, mas esse é o meu modo de viver. Mas ouvi de uma senhora jogada na rua, lá no Ceará, dizendo o seguinte, será que Deus está me ouvindo? Porque essas pessoas têm o direito de perguntar. Quem está vendo o filho morrer de fome ali do lado, ou morrendo de fome do lado, quem está vendo o marido sem emprego há não sei quantos anos, ela sem emprego há não sei quantos anos, tem o direito de perguntar, será que Deus está ouvindo as minhas preces? Tem esse direito? Ou não tem? Claro que tem. Eu lhe asseguro que Deus ouve as suas preces. É que os homens são maus. São terrivelmente maus. E os maus um dia pagarão por isso. A senhora não tenha dúvida que os maus um dia pagarão por isso. Eu entendo a sua pergunta. Eu não vou dizer que a senhora está deixando de acreditar em Deus e tem que sair correndo para uma igreja pedir perdão porque está, nesse momento, questionando se Deus ouve as suas preces. Como é que Deus ouve as suas preces se você está morando no chão, no meio de ratos, com os seus filhos sem comer? Tem razão da dúvida. Mas saiba a senhora que a senhora está na rua, no meio de ratos, com seus filhos passando fome, com seu marido desempregado, com a senhora desempregada, por causa dos homens. Não é por causa de Deus, não. É por causa dos homens. Deus estará presente na vida da senhora sempre. Uma pena que os maus estarão também representados pela raça humana e normalmente travestidos de políticos. R$7 a gasolina? Imagina para onde vai o óleo diesel, o álcool. Imagina para onde vão os alimentos que já sobram nas prateleiras e nós temos aí
turmas de sacolas vazias andando pelo país. R$7 a gasolina? R$6 em alguns lugares. O álcool disparado, o diesel disparado. Como é que você pode acreditar no ministro da Economia que, ao invés de ter continuado com o auxílio emergencial de R$600, que não era lá o que o povo brasileiro merece, mas que é o que podia pagar, ele descontinuou o pagamento do auxílio emergencial para depois fragmentar em ridículos 175, 250 e 375. Mas ele não foi no ouvido do presidente e disse ao presidente o seguinte: por que você vai gastar 30 bilhões com o Centrão de emendas parlamentares voltando à velha política? Isso ele não falou. Porque se ele fala e o presidente ouve, tem a sensatez de ouvir, de não gastar isso com um político, claro, evidente, natural, mais do que evidente, que haveria dinheiro de sobra para continuar pagando o auxílio emergencial, que é uma miséria e que o brasileiro não queria nunca mais, nem auxílio emergencial, nem Bolsa Família, mas precisa do auxílio emergencial e do Bolsa Família. Porque esses políticos, ao invés de criarem campo de trabalho, o que eles fazem? Eles vão lá e dão o Bolsa Família para você votar sempre neles. São 40, 50 milhões de brasileiros que votarão sempre neles. Com o auxílio emergencial, 40, 50 milhões de brasileiros que votarão sempre neles por causa da miséria que caiu da mesa do poderoso e veio na sua casa. Eu vou lhe fazer uma pergunta direta agora. Você prefere trabalho que te dará dignidade, que te dará casa, comida, educação, trabalho, carteira assinada, ou você prefere essa miséria desse auxílio emergencial que esses governos dão, que na verdade nada mais são do que cabrestos políticos, nada mais são do que currais políticos, currais eleitorais, para você votar neles. A minha casa, meu voto, minha vida, que virou Casa Verde e Amarela. É casa para você que você já teria direito naturalmente, mas é para votar neles. Ah, o fulano me deu uma casa, vou votar nele. Deu coisa nenhuma. Ele não te deu coisa nenhuma. Ele deixou de dar para milhões de brasileiros sem teto que andam pela rua aí. E você tem que pagar e caro a casa que você vai comprar e ainda votar nesses calhordas, achando que recebeu alguma coisa de graça. O que significa um governo democrático? É espalhar igualdades, espalhar o bem comum. O nosso país é igual, é evidente que não. Nós temos, na realidade, uma distribuição de renda canalha, calhorda, cuja maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui é de gente pobre, mas muito pobre. Os milhões de brasileiros que estão me ouvindo pelo Brasil e pelo mundo sabem que o Brasil é um Brasil de gente pobre. Como é que pode uma economia ser a 10ª economia do mundo, está entre os 10 maiores países do mundo, com a sua economia girando, e o Brasil ter uma das populações mais pobres do mundo? É porque tem governo gastando demais, os poderes gastando demais, tem gente gastando demais com a administração pública e você não ganhando quase nada, ou tendo que ir no lixo procurar comida para comer. Governos que se enriquecem, fala-se em PIB, como esse Paulo Guedes, como se a gente fosse ter 1 quilo de PIB em cima da mesa para poder comer, e na verdade o povo é pobre. Governo rico, povo pobre não funciona. Mesmo porque estão quebrando o governo com essas maracutaias que houve durante todo o tempo e que um dia serão julgadas pela história, espero que sejam julgadas nas urnas, com essa roubalheira que existiu no nosso país até agora. O nosso país foi roubado, desgraçadamente roubado até agora, mas roubado pra caramba, roubado demais. Se as pessoas que criaram quadrilha de Estado, verdadeiras quadrilhas de Estado, se elas foram absolvidas pela justiça, algumas absolvidas e outras com suspeição ainda, porque foram mal julgadas, segundo o Supremo Tribunal Federal, se essas pessoas formaram verdadeiras quadrilhas de Estado, está explicado, né? Por que o Brasil está nessa pindaíba de dar dó dessa situação miserável.
2 ex-presidentes foram para cadeia e 2 empichados. Você acha que tem alguma coisa errada nisso? Claro que tem. Se chegaram a ser empichados é porque tinha coisa errada. Se chegaram a ser presos é porque tinha coisa errada. Só não foram julgados direito e nem investigados direito. E isso precisa ser passado a limpo. Se não for agora, vai ser passado nas urnas ou então vai ser passado na história um dia. Um dia nós vamos saber a realidade do que acontece no Brasil, um país de gente pobre, mas de uma economia rica. Eu não prego aqui luta entre classes, não. Mas esse ministro da Economia não dá nem tranquilidade à nossa classe empresarial, que na maioria é muito boa e que poderia estar distribuindo empregos adoidado e zerar essa situação de desemprego no Brasil. Mas esse ministro da Economia não dá nem tranquilidade para isso. Porque se o dólar baixasse, se houvesse a atração de investimentos externos e até internos para o Brasil, se o empresário tivesse condição de acreditar que ele pode investir na sua indústria e contratar mais gente, que lá na frente não vai quebrar por causa dessa instabilidade gerada pelo próprio ministro da Economia, que deveria fazer do país um país mais tranquilo, e vem falar que não paga a conta, vem dizer que não paga a conta, ora bolas. E o coitadinho que não paga uma conta de R$10 fica com um nome sujo. Ai, meu nome tá sujo. E ele preza isso mais do que tudo, porque meu pai me ensinou. Não deva para ninguém, não peça dinheiro emprestado para ninguém e não se desmoralize, não perca o seu nome. Meu pai me ensinou isso lá atrás, não ensinou para a maioria desses políticos. Como é que pode o ministro da Economia pregar calote no momento difícil que nós estamos passando na economia brasileira e na economia mundial? Como é que pode? Quantas vezes eu tive que pedir dinheiro emprestado na minha vida, mas eu pedia uma vergonha terrível e pagava no dia certo, mesmo que eu tivesse que cortar na minha carne e deixar de comprar isso ou aquilo, mas eu pagava no dia certo. O cara vem pregar calote. O empresário local que pode investir fala, bom, esse governo não paga ninguém, como é que eu vou investir para contratar mais gente se amanhã eu vou quebrar e vou estar no rol dos desempregados também? Quantos microempresários já quebraram? É que a indústria é muito forte e não quebra, mas os microempresários, mas também não investe, se não tem confiança no governo. Quem vai investir aqui com obras necessárias para, pelo menos, criar um sistema ferroviário consistente, que a gente não tem trem. O mundo inteiro tem trem, aqui não tem trem. Para ajudar os nossos irmãos caminhoneiros a ter estradas melhores, com investimentos em estradas sem buraco, mais seguras, com garantia de segurança. Entendeu? Todos esses detalhes poderiam ser facilmente observados se a gente tivesse uma economia estabilizada e não com o ministro da Economia que não dá dinheiro para o pobre quando ele precisa, que não fala para o presidente da República não ficar gastando dinheiro com um político como ele gastou e não devia, e que vem pregar calote no momento mais difícil de recuperação da economia, em que o mercado externo e o mercado interno precisam ter garantia de que, se investir, vão receber de volta o que vão investir e não levar calote. Você, estou falando com você, que é pobre. Eu fui pobre a minha vida inteira quase. Maior parte da minha vida, e muito pobre, de ficar com cheque especial e tudo mais. Eu sentia vergonha, mas vergonha, quando não conseguia pagar uma conta. Eu fazia de tudo para pagar uma conta. Às vezes não conseguia, tinha que vender alguma coisa para pagar a conta. Já vendi muita coisa para pagar a conta. Fui obrigado a deixar de comprar coisas que eu queria para os meus filhos e daí por diante, porque eu não tinha dinheiro, mas eu preferia pagar a conta. Agora, você se sente bem quando você não paga uma conta? Não, é claro que não. Não se sente bem. Mas esses caras que roubaram, vê se eles têm o nome sujo hoje. Todo mundo tem medo de entrar. Na minha cidade tinha um jornal que tinha uma lista de Serasa, coisa parecida e tal. Os caras iam olhar primeiro quem tinha morrido na cidade, na lista de quem tinha morrido, e depois na lista de quem estava devendo. Se você tivesse na lista de quem estava devendo, nossa senhora, você não podia sair na rua. Aqui esses políticos roubam, vão para a cadeia, saem da cadeia, viram ficha limpa,
são candidatos ao que quiserem e não estão nem aí. Olha lá o Gedel, esses caras todos aí, Palocci, Cunha. E não vou falar mais gente para não polemizar, porque tá falando em benefício próprio, aí você sabe quem é. Então esse é o país que nós vivemos. R$7 o litro de gasolina. E o diesel para onde vai? E o álcool para onde vai? Com esse auxílio emergencial miserável, com esse ministro pregando calote, eu não sei porque que o Bolsonaro já não trocou esse cara há muito tempo. Na sequência, e muito importante, não vou falar muito, mas vou falar o que eu acho que eu tenho que falar. Comandantes militares de todo o país, de polícias militares. Comandantes de polícias militares. Quando é que vocês foram valorizados na sua profissão? Aqui em São Paulo, se você pegar esse governador, o que é que ele deu para a Polícia Militar? O que é que ele deu para a Polícia Civil? O que é que o prefeito deu para a Guarda Metropolitana? A própria Polícia Federal? É uma tristeza. Mais uma pergunta, e já era briga e cisão de uma pessoa que eu prezava muito, que era o Major Olímpio. Foi o rompimento dele com o presidente Jair Bolsonaro em relação ao que podiam conseguir os policiais do Brasil, que ele prometeu. O que é que o Bolsonaro e o governo federal fez por vocês? Comandantes de polícia militar, comandantes de polícia civil. O que o prefeito fez para a Guarda Civil Metropolitana? Então, acho bom vocês tomarem cuidado quando são manipulados. Vocês só interessam a essas autoridades quando tem manifestação, quando tem necessidade de você ter apoio de quem está armado. Eu pergunto a vocês, vocês têm um salário miserável, vocês não são valorizados nem pelo governo estadual, nem pelo governo federal, vão ser usados como massa de manobra para pregar mais instabilidade ainda no país? Só agora o Bolsonaro veio falar em dar casa para policial militar, há pouco mais de um ano das eleições. Será que não dá para desconfiar desses caras ainda não? Será que vocês não perceberam a importância que vocês têm para serem manipulados? Senhores policiais que me ouvem há muito tempo, não se metam em briga de político, eles que se virem, eles que se ferrem. Eles nunca pensaram em vocês. Político nunca pensou em polícia. Tanto nunca pensou em polícia que a segurança pública não está incluída nem na Constituição brasileira. Deveria ser uma questão de segurança nacional e fazer parte da Carta Constitucional do Brasil. Não faz. Vocês não estão incluídos nem na Constituição brasileira, nem na Constituição Nacional. Vocês recebem salário miserável desde que se conhecem por gente. Ou eu estou errado? E agora vocês vão ser manipulados por político? Nem A nem B. Caiam fora dessa. Fiquem na de vocês. E esperem que um dia alguém reconheça. E isso tem que ser um reconhecimento não de uma pessoa, mas de um país, da importância que vocês têm. Porque quem não está morrendo de fome, está morrendo de bala. Com essa insegurança que nós temos, com bandido apertando o gatilho cada vez mais fácil, e tudo isso facilitado pelo nosso Congresso Nacional, que é covarde em votar medidas mais pesadas contra bandido. Pô, o secretário de Administração Penitenciária do Rio estava soltando bandido da mais alta qualidade e periculosidade. Era parceiro de PCC, de Comando Vermelho, falava de igual para igual como parça do Marcinho VP, já está solto. Ele soltou o Abelha, que é um criminoso perigoso lá no Rio de Janeiro, está solto. Essas leis ajudam a polícia em quê? Em nada. Ajudam um cidadão como aquele advogado que tomou 5 tiros no peito apesar de ter reagido? Em quê? Ajudam em quê as velhinhas que estão sendo empurradas e jogadas no chão para o cara roubar o telefone celular?
pessoas com 80 anos de idade, que sofreram a vida inteira e que às vezes são espancadas e mortas por bandidos, como um senhor de 90 anos encontrado morto pela família dentro de casa, espancado por um moleque canalha da pior qualidade que o torturou até a morte. Ele que sobreviveu a um país com doença, a um país com miséria, a um país que nunca reconheceu o aposentado, sobreviveu e foi morto dentro de casa, torturado por um canalinha que a lei permite que o torture. Então nem a lei prevê segurança para vocês. Vai um policial atirar num bandido, mesmo que ele esteja correto, dentro da legalidade, num confronto direto, você vê o que acontece com o policial. E eu defendo a legalidade e acho que a maioria da polícia é legal. Entra em confrontos legais e tudo isso é elevado à quinta potência ou mais, porque esses políticos lá em Brasília, na realidade, perderam a mão e acabam legislando em causa própria, desmoralizando pacotes anticrime para favorecer o criminoso que está sentado na cadeira do lado dele, que foi eleito pelo povo, mas que ele, por omissão, mesmo sendo um político que não rouba, que tem projetos, ele, por omissão, acaba deixando livre o ladrão que está do lado dele, que, contrário dele, só pensa no bolso e para o bolso. E com isso soltam o André do Rap, chefes de quadrilha terríveis, por causa dessas leis. Se nem pelas leis vocês da polícia são protegidos, vocês vão entrar em briga política agora? Vão ser manipulados mais uma vez? Eu não tenho ascensão nenhuma sobre vocês, mas tenho respeito e admiração por vocês. Ponham a mão na consciência com esse salário miserável que vocês ganham e vão continuar ganhando, porque não mudou nada desde que o último presidente foi eleito e disse que ia legislar por vocês, não mudou nada. Se tivesse mudado, eu não estava aqui falando. Pergunte-se se vale a pena você tomar lado político da história de qualquer um que seja nesse momento. Vocês policiais que estão me ouvindo aqui, não se envolvam em pendenga política, porque até agora, politicamente, ninguém ajudou vocês. E a ajuda não pode ser de um cara só, não. A ajuda tem que ser de uma consciência dos parlamentares que tem que entender que segurança pública tem que fazer parte da segurança nacional, entrar na Constituição, ter reconhecimento constitucional e vocês devidamente serem reconhecidos como cidadãos importantes da defesa da ordem interna do nosso país e serem devidamente pagos por isso. Até hoje não foram, nem na Constituição vocês estão. Não caiam nessa de ser manipulados politicamente, porque não vale a pena, nem por A nem por B. Sejam independentes. Porque um dia, esses caras vão ter que reconhecer que vocês fazem parte de um cinturão de segurança nacional profundamente importante para a nação. Profundamente importante para a nação. Tanto que comandantes militares disseram a ex-presidentes que eles não vão embarcar em golpe, mas estão preocupados com atividades em quartéis de polícia militar. Não se deixem manipular, porque até agora ninguém fez nada de bom para vocês. Se não fez até agora, não vai fazer daqui para frente. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.